bem, ele acreditava naquelas pessoas, né, que deveriam estar ali para protegê-lo, né, ele tinha dentro dele essa questão da religião muito forte. Então eu acho que quando você mexe com a fé de uma pessoa, é algo muito cruel, porque, de novo, a fé é algo muito especial, não é? E a fé é de cada um, e ela deve ser imaculada. Então, quando você usa aquilo para atrair esse menino, né, e traí-lo, porque ele foi traído, traído por tudo aquilo que ele acreditava. Ele foi traído pelas pessoas que deveriam estar ali cuidando dele, protegendo ele. E ele foi como um carneirinho para o abatedouro. Foi exatamente isso que aconteceu. Deve ter sido muito duro para esse rapazinho, muito duro. Agora, durante o julgamento do Galiza, ele afirma, né, isso são palavras do Galiza, que esses dois réus estavam mantendo uma relação, é isso? E o Lucas teria assistido a isso, Léo? Isso. De acordo com o Silvio Galiza, na verdade, assim, Carla, nesse caso, a gente não tem nenhum réu confesso, né? Em nenhum momento, nem o Silvio, nem o Fernando, nem o Joel confessam ter participado do crime, tá? O Silvio Galiza, na verdade, ele diz que ele participou no quê? Somente na ocultação do cadáver. Que o Fernando e que o Joel teriam executado o rapaz e depois carbonizado o seu corpo, e que o Silvio teria participado da ocultação do cadáver, o que na verdade não é verdade. Tá? De acordo com o promotor, tanto o Silvio, quanto o Joel, quanto o Fernando participaram de uma orgia, junto com o Lucas Terra. Tá? Durante esses atos sexuais, essa orgia, o Lucas Terra teria sido torturado ou espancado, enfim, é muito difícil a gente dizer isso, mas é o que de fato deve ter acontecido. O que levou à sua morte. Então, depois dessa sessão tão forte de tortura, de tudo isso que ele passou, ele foi violentado a ponto de ser morto. Após essa morte, ele é enrolado nessa cortina, que foi o que nós falamos agora há pouco, é colocado dentro de uma caixa de madeira, e nessa caixa de madeira ele é queimado. Né? Aí ficam as perguntas: o Lucas Terra foi queimado vivo? O Lucas Terra já estava morto? O Lucas Terra foi abusado sexualmente? Nós não temos essa resposta. Porque como o corpo, na verdade, nem foi encontrado, foram encontrados vestígios da morte, então a perícia não consegue determinar em qual momento ele foi morto, se ele estava vivo quando foi carbonizado, se de fato houve abuso sexual. Inclusive, os réus não estão respondendo por abuso sexual porque não há materialidade para, de fato, você comprovar que isso aconteceu. Mas aqui um detalhe muito interessante e triste também, que se reflete na condenação do Silvio Galiza. Ele foi condenado, se não me engano, em 2003, 2004. Primeiramente, no primeiro tribunal, ele foi condenado a 22 anos. Tá? Numa outra condenação, diminuíram essa pena para 18 anos e depois para 15 anos. Só que ele cumpriu 7 anos de prisão, de fato, ficou preso 7 anos, e foi solto. Então hoje ele está em liberdade. O Silvio Galiza vive uma vida normal, respondeu pelos crimes e cumpriu 7 anos de prisão, e hoje vive uma vida normal. E o que é absurdo, não é, gente? Porque vamos parar para pensar, né? É uma coisa, é uma hipocrisia. Exato. Não há prisão perpétua no nosso país. Lógico que há. Olha essa família. Eles estão em prisão perpétua há quanto tempo? Aguardando um julgamento que não acontece nunca. E é recurso para cá, e é recurso para lá, e vem para cá, e sobe, e desce, vai para, entendeu? Para uma instância, vai para outra. É tanta burocracia que envolve. É lógico, eu entendo que a gente tem que ter certeza absoluta que nós não estamos condenando um inocente. Mas essa demora, nós estamos falando de... Isso aconteceu em 2001. Nós estamos em 2023. Quando a gente olha para a mãe do Lucas Terra, a dona Marion, ela é a cara da tristeza. Exato. Ela é a cara da dor, do sofrimento. Porque vamos lembrar, não foi só o filho dela que eles tiraram. Foi o marido. Sim. Porque esse homem parou tudo, a vida dele acabou. Ele só tinha uma coisa na mente dele. Preciso buscar alguma justiça, se há que existe alguma justiça depois que você mata alguém.
principalmente uma pessoa inocente, que não fez absolutamente nada, não tem nenhum merecimento, não é que ele se envolveu, ele estava numa briga, ele estava envolvido com coisas erradas, nada. Ele estava envolvido com ações do bem. Ele queria ajudar pessoas. E quando a gente vê tudo isso, vê onde essa família, por tudo que eles passaram, não está certo. Eu não consigo, assim, me dói o coração de ver essa morosidade. É uma resposta muito lenta e é muito conveniente, né? Porque todos eles não estavam em prisão preventiva, né? Esses dois últimos réus, né? Então estavam em casa, confortáveis, levando a sua vida tranquilamente, enquanto essa família vive assombrada. Exato. Não é isso, Cláudia? Sim, Carla, queria até pedir para que você falasse, você que tem todo esse know-how na área da investigação e tudo mais, a gente teve, né, a entrevista com o promotor Davi Galo, e ele estava comentando sobre essa questão de tudo estar indo para que esse caso fosse prescrito, né? Prolongando para que acabasse em nada, né? É mais ou menos isso mesmo que eles estavam... Assim, lógico que qualquer réu vai tentar a prescrição de um crime, né? Um crime como esses, a gente está falando de um homicídio, né? É um crime doloso contra a vida. A prescrição é mais complicada. Pode acontecer? Pode. Eu estava até essa semana, né? Nós gravamos aqui com o professor Pardal, nosso querido amigo jurista, e eu comentei sobre isso com ele, até nós vamos convidá-lo para que ele explique isso melhor para a gente. E o que ele nos diz é o seguinte, não é tão simples essa prescrição, porque tem algumas travas. Então, quando você para alguma coisa, ele para de contar, porque tem aqui, né, são 20 anos desde que você não trave o processo, né? Então, assim, precisou parar para fazer alguma determinada verificação. Esse tempo que ficou parado não significa que você vai prescrever. Tem, lógico, existe a prescrição sim, mas existem alguns momentos ao longo do processo que isso interrompe essa contagem. É lógico que eles estão aí tentando de tudo, enfim, tentam usar todas as manobras possíveis, inclusive para descredibilizar o Ministério Público, descredibilizar, inclusive, as testemunhas, porque quando a gente fala, a gente está falando de um crime de 2001, né? Então, uma das testemunhas, se não me engano, era um amiguinho do próprio Lucas. Então, quando você tem que, né, sentar ali e reviver, relembrar algumas coisas, não é um ato tão simples, porque a sua memória também vai sendo apagada de algumas coisas. Sim. E são essas as manobras que, enfim, um lado ou outro vai tentar usar, entende? Porque nós estamos falando ali de um conselho de sentença. O que é um conselho de sentença? É um conselho que é formado por pessoas comuns, pessoas do povo. Não é que é um conselho, né, de magistrados ou de juristas, são pessoas como todas nós, e que elas vão precisar ser convencidas de que, de fato, ali aconteceu um crime, que, de fato, ali aconteceu um homicídio, e que essas pessoas estão envolvidas nesse homicídio. Não há dúvidas que aconteceu um homicídio. Claro. Um corpo foi carbonizado, o DNA foi encontrado, existe o DNA da vítima. Sim. Aí existe, né, na própria perícia, o pedaço da própria cortina daquela determinada igreja, daquele determinado templo, o que coloca, de novo, a vítima naquele local. Aí você tem ali a última ligação do Lucas. O Lucas faz uma ligação para o pai. Sim. E avisa onde estava. Aí você tem o amigo que estava com ele e que, por sorte, também não acabou morto porque foi embora antes. Então, você tem várias situações que colocam essas pessoas naquela cena de crime. Então, assim, é uma guerra. E é lógico que o que a defesa tenta fazer
é tentar postergar,